Eu gostaria de começar enfatizando sobre o coco. Não só a parte da água, como a parte branca do coco, que chama copra, e sobre o óleo que é extraído da copra. Esse é um excelente alimento funcional. É o alimento funcional mais subutilizado. É barato, é comum no Brasil, e o brasileiro não tira vantagem disso aí, deixando passar. Uma coisa que está aí disponível. Você encontra livros na literatura, inclusive em português, O Milagre de uma Gordura, ou se você quer adquirir só um livro, eu diria que Coconut Cures é o melhor que tem. O Dr. Bruce Fife é a maior autoridade em coco no mundo. Ele é autor de mais ou menos uns 8 ou 9 livros sobre coco, publica, portanto, inúmeras publicações científicas sobre o coco, e esse livro é o melhor do que ele escreveu até hoje. Então, se você tiver de adquirir você adquire ele na Amazon.com, ele está na forma digital, você pode baixar ele e lê-lo no seu programa Kindle, tá? Se você quer se tornar um especialista em gorduras, porque existe a chamada gordurofobia, onde a pessoa tem medo de gordura, infelizmente, e não é bem assim. Esse livro aí tem 1.281 páginas, é excelente. Se você ler esse livro, você vai entender todos esses mitos que existem com relação à gordura, certo? Bom, vamos fazer uma viagem rápida aqui, histórica. Há mais ou menos 8.000 anos atrás já existiam relatos da medicina ayurvédica, que é a mãe da medicina tradicional chinesa, que tem relatos de mais de 5.000 anos, que é a mãe da medicina grega, que é a mãe da medicina árabe, que é a mãe da medicina romana. A medicina ocidental, conhecida como alopatia, ela foi criada em 1824 pelo Dr. François Condé, na Suíça, onde pela primeira vez foi dada uma substância para tratar uma doença. Naquela época, em 1824, o Dr. François Condé usou iodo para tratar o bócio tiroidiano. O iodo, por muito tempo, era considerado o canivete suíço da medicina. Quando você não sabia o que fazer, você dava iodo, porque tudo começou com iodo, em 1824, onde o bócio desaparecia depois de poucas semanas, alguns meses, do uso do iodo. E nasceu, então, a medicina que você conhece hoje, que é a alopatia. Um remédio para uma doença, outro remédio para outra doença, outro remédio para outra doença. Mas voltando lá na medicina ayurvédica, ainda amplamente praticada nos dias atuais, tem o óleo de coco como ingrediente fundamental em inúmeras preparações medicinais. Então, você vê, há 8.000 anos já existia o uso do óleo de coco no tratamento de doenças. E a medicina ayurvédica é praticada hoje por pelo menos 1/3 do mundo. Os chineses, os japoneses, os coreanos, os asiáticos em geral. A medicina preferida deles é a medicina ayurvédica. E o uso de óleo de coco em preparação medicinal é muito comum entre esses povos. Se você é um indivíduo com mente científica e você quer avaliar se isso realmente tem fundamento, eu estou aqui lhe dando os dados atualizados. O Google, se você entrar no Google e digitar, entre aspas, coconut oil, óleo de coco, você tem mais de 25 milhões de citações. Não é 1.000, não, é milhões. Se você entrar no Google Acadêmico, que é a melhor plataforma científica que existe no mundo de hoje, tem mais de 120.000 citações. Se você entrar no mercola.com, que é o melhor site médico e o maior site médico mundial americano, tem mais de 9.000 artigos sobre o óleo de coco. Se você entrar no PubMed, que já é hoje uma plataforma mais pobre, ela é estatal, ela tem 1.808 artigos científicos. Isso eu chequei ontem, preparando para essa aula. Ela tem 1.808 artigos científicos. E se você entrar no Amazon.com, for na seção de livros, existem mais de
500 livros no Amazon.com sobre óleo de coco falando bem. Agora eu lhe pergunto, se tem mais de 25 milhões no Google, mais de 120 mil citações científicas no Google Acadêmico, mais de 9 mil artigos no Mercola.com, 1.808 artigos científicos no PubMed, todos falando bem, e mais de 500 livros no Amazon.com falando bem do óleo de coco, o que você está esperando? É barato, é simples. Uma colher de sopa tem em torno de 14 gramas de óleo de coco, 1 ou 2 colheres de sopa por dia. Você pode colocar no seu café, ele vai ficar um pouquinho mais adocicado, ao invés de você usar açúcar, porque o coco também tem a sua própria açúcar, e você vai estar fazendo um grande bem, principalmente para o seu aparelho cardiovascular, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação. Para você ter uma ideia dessa história de gordura, as gorduras são classificadas em cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, porque a gordura é formada de ácido graxo. Eu tenho ácidos graxos de cadeia curta, acético, butírico, capróico. Eu tenho ácidos graxos de cadeia média, caprílico, cáprico, láurico. E eu tenho ácidos graxos de cadeia longa, mirístico, palmístico, esteárico. Vocês estão vendo aqui que os que são de cadeia média, o caprílico, o cáprico e o láurico, representam 67% dos ácidos graxos do coco. E nós vamos conversar mais especificamente sobre o ácido láurico, que tem propriedades ultra especiais. Só para você ter uma ideia da diferença, eu quero que você compare nesse slide o vermelho com o azul. O vermelho são os ácidos graxos de cadeia longa, como é o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico, o beênico, o lignocérico. Vocês estão vendo que eles vão primeiro até o coração, depois eles vão para o fígado, depois eles são carreados pela LDL até os tecidos, trazidos de volta pelo HDL e levados e expulsos e eliminados na bile. Vê a trajetória do vermelho, por favor. Agora observe a trajetória do azul, que são os ácidos graxos de cadeia média, que no caso é o caprílico, o cáprico e o láurico. Os três estão no óleo de coco. Tá? Você vê que eles têm um percurso totalmente diferente. Eles vão pela veia porta, vão até o fígado diretamente, ao invés de passar lá pelo sistema periférico e voltar no fígado, como é o caso do vermelho, o azul vai direto para o fígado. E eles não são armazenados, eles vão ser transformados em energia. E eles são termogênicos, ou seja, eles contribuem para o processo de emagrecimento. Quem falar para você que óleo de coco engorda, não entende de bioquímica, não entende de nutrição. Isso aí te dá uma perspectiva do que está acontecendo. A região Bicol da República das Filipinas tem o maior consumo de coco do país e a mais baixa taxa de doença cardíaca. Essa correlação não existe só na região Bicol. Em todo lugar onde se consome muito óleo de coco, tem-se muito pouco doença cardíaca. Os efeitos benéficos da água de coco nos níveis de HDL. Se você ingere água de coco diariamente, você vai aumentar o seu HDL, que você conhece com o nome de colesterol bom. Então a água de coco também tem um efeito terapêutico muito grande e tem aí publicações mostrando nesse slide para você ver. A gordura predominantemente no coco é saturada de cadeia média, caprílico, cáprico e láurico. Esses três, que são de cadeia média, constituem 64% da gordura que existe no coco. Aqui está mostrando para você que o coco é conhecido, olha à esquerda aí desse slide, como a árvore da vida, há mais de 4.000 anos usado na culinária. O nome científico é Cocos nucifera. Em 1553 chega ao Brasil, proveniente de Cabo Verde. E à direita você tem a composição, vocês estão vendo que tem 47% de ácido láurico, 9% de ácido caprílico, 7% de ácido cáprico, que são os três de cadeia média. Tá? E o ácido láurico, nós vamos discutir daqui a pouco, quando ele cai no estômago, ele transforma-se em monolaurina, e a monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Uma propriedade muito interessante
da monolaurina. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão usando monolaurina em casos de pacientes internados com infecção hospitalar resistente a antibióticos. E eles estão salvando vidas com a monolaurina. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação antibiótica, mas não prejudica como os antibióticos. O leite materno é rico em ácido láurico. 14% da gordura saturada do leite materno é láurico. 47% dos ácidos graxos do coco é láurico. Então o óleo de coco ele é quase que um substituto para o leite materno. Aliás, as famílias pobres, onde não tem a amamentação por alguma razão, eles fazem uso do óleo de coco e da água de coco e do coco para substituir. E aqui está a explicação. É riquíssimo em ácido láurico. Então não necessita da bile para ser absorvido. Uma pessoa que tem a vesícula removida, ela não consegue absorver gorduras, mas essa gordura de cadeia média não precisa de bile para ser absorvida, facilita a absorção de outros nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, não é armazenado no tecido adiposo na forma de triglicérides, não engorda, não requer insulina para o seu metabolismo, ou seja, o diabético pode, sem problema, fazer uso do óleo de coco, é termogênico, significa que aumenta o metabolismo e com isso ajuda no sentido do emagrecimento e é menos calórico do que outras gorduras. Aumenta a termogênese e aumenta a beta-oxidação, o coração usa melhor essa energia. Aumenta a termogênese pós-prandial, ou seja, depois que você ingeriu uma refeição, aumenta o metabolismo. Aumenta a CCK e a PPY, ou seja, aumentando a saciedade. Se você ingerir óleo de coco, você vai comer menos, você vai ter menos fome. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano, graças às propriedades do ácido láurico, principalmente, que transforma-se em monolaurina. Inibe a transcriptase reversa do HIV. Paciente com HIV positivo, que faz uso de óleo de coco, não evolui para AIDS. Em todas as ilhas do Pacífico, os pacientes que têm HIV positivo e que fazem uso de óleo de coco, porque lá faz parte da culinária, eles não viram AIDS. Quando esses pacientes que têm HIV positivo, que vivendo nas ilhas, não manifestavam AIDS, quando eles mudam para cidades grandes, saem das ilhas, eles começam a ter AIDS. E é um imunomodulador, ajudando bastante em pacientes com doenças autoimunes. Você está vendo que o coco é um dos melhores alimentos que existe. Tá? É um alimento funcional subutilizado. Ele é rico em ácido láurico, como eu já disse, vai virar monolaurina. Ele é rico em triglicéridos de cadeia média. Ele inibe a 5-alfa-redutase, que nós vamos discutir quando discutirmos hormônios. Ele é um potente anti-inflamatório. Ele inibe a interleucina 1, a interleucina 6, aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Ele não muda o colesterol, mas ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. Ele tem um efeito antitrombótico e ele inibe a peroxidação lipídica. Ele tem uma ação antioxidante. Tudo isso é estudado, tudo isso é publicado. E agora eu quero mostrar para você, mesmo que saia diretamente da parte do coração, mas continua na área cardiovascular. Aqui está a doutora Mary Newport, escreveu esse best-seller, esse é um best-seller do New York Times, onde o marido dela, Steve, desenvolveu Alzheimer e ela não tinha mais o que fazer com ele. E ela começou a dar para ele óleo de coco, sem nenhuma esperança, e de repente a melhora foi absoluta. Ele voltou a ser o contador da firma dela, ele voltou a dirigir, e aqui está mostrando para vocês que quando você ingere o óleo de coco, você gera no seu corpo corpos cetônicos, que são 3, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, e esses corpos cetônicos gerados a partir dos triglicéridos de cadeia média do coco são de grande valia no metabolismo energético
do cérebro. O cérebro gosta de ser alimentado com corpos cetônicos. Olha que coisa interessante. O paciente com Alzheimer, você faz um teste nele chamado teste do relógio. Você entrega para ele uma folha em branco e pede ele para desenhar um relógio. O Steve, o marido da doutora Newport, foi entregue a ele ela entregou para ele uma folha em branco um dia antes de começar o óleo de coco e pediu ele para desenhar um relógio. Olha o que ele desenhou. Ele fez um esboço, você não sabe que aquilo é um relógio. Aí ela colocou uma colher de sopa 3 vezes ao dia de óleo de coco. Olha o que acontece 2 semanas depois. 2 semanas depois, olha lá, compara o antes do óleo de coco, compara com 2 semanas depois. Agora, aqui 1 mês depois, 37 dias depois, olha a diferença que vai acontecendo. Isso aqui não tem jeito de não ser verdadeiro. Olha lá, mostrando o efeito. Isso repercutiu e ele voltar a dirigir, ele voltar a ser o contador, ele voltar a ter emoções normais. Isso com apenas óleo de coco. Não subestime esse alimento funcional. Ele pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, o óleo de coco, ele tem benefícios no Alzheimer, ele tem benefícios nas doenças cardiovasculares, ele tem uma atuação grande no câncer, porque o câncer se alimenta de glicose, o alimento que a célula cancerígena gosta mais é açúcar. Então, quando dá óleo de coco, você cria corpos cetônicos, que a célula cancerígena não sabe utilizar, mas a célula normal sabe. Ele é importantíssimo no diabetes, porque também você vai criar corpos cetônicos, não vai precisar de insulina. Ele ajuda no tratamento da obesidade e ele ajuda em todos os tipos de infecções, seja por vírus, seja por bactéria, seja por fungo. Tudo isso está publicado, como eu mostrei no começo dessa conversa. Então, eu recomendo você, pelo menos, fazer uma tentativa. Faz uma prova. Durante 15 dias, 2 semanas, toma uma colher de sopa de óleo de coco 2 vezes por dia. Você vai ver a diferença na pele, no sono, no intestino. E claro que o seu coração vai agradecer muito, porque você vai gerar corpos cetônicos e o coração gosta de trabalhar com corpos cetônicos. O seu cérebro vai agradecer muito, porque o seu cérebro também gosta de trabalhar com corpos cetônicos. A sua clareza mental vai melhorar. A sua inteligência vai ficar mais aguçada. Bom, se você quiser estudar mais, eu espero que aqui seja só o começo dessa conversa, eu estou te dando aí 5 sites importantes sobre o óleo de coco. Eu gostaria de enfatizar o terceiro, que é o westernprice.org, que é o melhor site de nutrologia que tem no mundo. E gostaria de enfatizar o último, que é o coconutresearchcenter.org, que é um site que põe as publicações científicas com relação ao óleo de coco. Então, se alguém questionar para você que isso não é científico, você leva essa pessoa até o coconutresearchcenter.org e mostra que toda a parte científica que está lá. Então, isso aí contribui muito para ajudar você a estudar ainda com mais profundidade os benefícios desse alimento funcional subutilizado que é o coco.